Oi, mulherada, tudo bem? Eu aqui de novo. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é métodos de alívio da dor. Nesta aula especificamente eu vou falar sobre métodos não farmacológicos e futuramente eu vou gravar uma de métodos farmacológicos para vocês. Vamos lá então. Parto é dor e sofrimento? Não. Parto dói, mas nem toda dor precisa ser atrelada a sofrimento. O nosso cérebro entende a dor como um sinal de alerta de que algo não está normal no nosso corpo. Quando a gente se machuca, quando a gente corta o pé, por exemplo, a gente precisa da dor para olhar para o pé, para entender que eu me cortei e que eu preciso ser atendida, eu preciso cuidar disso, enfim. Então a dor ela tem essa função na natureza, fazer com que a gente perceba que algo não está certo. Só que quando a gente está em trabalho de parto e as contrações são dolorosas e várias outras coisas doem também, o nosso cérebro fica confuso e não consegue diferenciar a dor que vai trazer ao mundo a coisa que vocês mais vão amar e a dor de um trauma, de um alerta, de algo que é perigoso para a nossa sobrevivência, certo? Contrações são dor, sim. Dói muita coisa no trabalho de parto, mas não é por isso que a gente precisa sofrer. Vamos lá. Então tá, o que dói num trabalho de parto? A gente tem algumas coisas aqui. As contrações, se vocês olharem aqui, a gente tem a coluna vertebral, o útero, o colo, vagina, bexiga, reto, ânus. Aqui tem um monte de músculo, osso, ligamento, que a gente já viu lá na aula de gestação, não é doença, mas dói. E temos o períneo, por onde o bebezinho vai nascer. Então, tudo isso é muito bem inervado. Então, não é só uma coisa que dói. São várias coisinhas. Contração dói? Dói. Contração, o útero empurrando o bebezinho para baixo, faz doer. A própria dilatação, que é uma dor lá no colo do útero, tá? Isso também é uma estrutura que tem nervo e por isso dói. Além disso, ocorre a pressão pelo próprio bebê lá na descida, rotação, passagem em cima de músculo, osso, ligamento, reto, bexiga, própria coluna, né? E o períneo, quando o bebezinho está nascendo, a sensação de dor é aquela sensação de queimação. Você já deve ter ouvido falar do círculo de fogo. Se não viram, volta lá na aula de parto que eu falo. Círculo de fogo é quando o bebezinho está passando pelo canal vaginal e saindo pela vulva. Existe uma inervação ali que é como se tivesse tudo queimando, tá? E a dor, ela acontece e ela pode ser agravada e melhorada de acordo com alguns fatores. Então, fator social. Se a sociedade entendesse o parto como algo natural, algo que é parte do processo, talvez nós seríamos menos julgadas e menos tratadas com agressividade quando a gente fala que quer ter um parto normal, certo? Com certeza, se vocês estão vendo essa aula, vocês querem parto normal. E com certeza vocês já falaram para alguém falou assim, meu Deus, você é doido, vai sofrer, vai doer, não. Se você chegar no parto, no dia do teu parto, pensando nisso, a tua sensibilidade à dor vai ser maior. Então, você vai sentir muito mais dor, tá? Acho que é o contrário do que eu falei, mas é isso aí. A ideia é que você vai sentir mais essa dor. Fatores psicológicos, traumas sexuais, dores que você já tem, enfim, coisas que você já carrega consigo. O parto, ele abre algumas caixinhas na nossa cabeça. Então, é muito importante que a cabeça esteja no lugar, certo? Além de fatores ambientais, se você está num lugar sob estresse, num lugar que te deixa nervosa, que te dá medo, com uma equipe que não é quem você queria, que também te deixa nervosa, isso é importante, tá? E tudo isso vai influenciar na tua percepção da dor, para melhor ou para pior. Vamos lá, objetivos do manejo da dor. Vejam bem, é manejo da dor. A ideia é manejar esta dor e não tirá-la, certo? É diferente, então, de tirar toda essa dor, de ausência de dor. O objetivo é criar técnicas, mostrar para vocês técnicas e mecanismos que façam aumentar o limiar para sensações dolorosas e contribuam para que o parto seja uma experiência positiva. Quer dizer também que tu não vai me tirar dor? Não vou, sinto muito. Tá? Mas vou dar dicas e ideias para que vocês lidem melhor com as dores de vocês, certo? Vamos lá, então. Métodos não farmacológicos. Lembrando que boa parte desses métodos não possuem evidência científica. Por quê?
muito difícil fazer um estudo comparando mulheres. Eu acabei de falar que cada mulher tem uma percepção diferente da dor de acordo com alguns outros fatores, né? Então, social, psicológico, né? Tudo isso. Como que eu vou pegar 2 grupos de mulheres e, essa eu vou colocar banho, essa eu vou colocar, enfim. Então, não existe um estudo, uma evidência clara sobre isso. A gente vê muito no nosso dia a dia e de relatos, né? Então, vamos lá. Uma coisa importante. Tudo isso está atrelado a um cuidado respeitoso, né? Isso vai a ideia é diminuir níveis de estresse e modificar essa percepção de dor. Então esse cérebro está aqui para mostrar para vocês que a ideia principal é enganar ele, fazer com que ele dissocie a dor do trauma, dor do alerta, né? Da dor do parto, certo? Vamos lá então. Técnicas: distração, relaxamento, movimentação, calor e frio, banho, água, massagem, toque, ambiente, encorajamento e apoio. Basicamente, esses são os métodos não farmacológicos de alívio da dor. Vamos lá. Distração. Então, tudo que vai te distrair da dor funciona, ou é para funcionar, pelo menos, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um. E encorajamento e apoio é aqui que entra o papel de uma equipe bem alinhada, tá? A doula, ela é a profissional que atua exatamente aqui em encorajamento e apoio, e também nos métodos não farmacológicos de alívio da dor, tá? Muito bem, vamos lá. Então, movimentação. Tudo que é movimento faz vocês entenderem, tentarem posições diferentes e tentar o jeito que fica menos pior. Eu não vou dizer melhor, vamos dizer menos pior. Porque é aquilo que eu falei, sem dor não vamos ficar. Então, parto é movimento, a gente já falou isso na aula de parto, e toda movimentação ajuda o bebê no processo dele de descer, né? Aqui, esse movimento, ele entra como um método de alívio da dor. Por quê? Algumas posições são mais confortáveis e algumas são mais desconfortáveis. A gente testando posições, eu vou conseguir te entregar, né, uma posição mais favorável. Então, além de relaxamento, né, diminuir a duração do parto e também intervenções. Movimentação durante o trabalho de parto só tem benefício. Porém, parto não é maratona. Vocês precisam descansar também. Eu vejo muitas vezes paciente assim, não, mas eu preciso. Não, você não precisa. Você pode. É diferente, né? Você tem liberdade para caminhar, para sair, para, enfim, usar vários desses métodos. Você não tem obrigação. Parto não tem roteiro, tá bom? Vamos lá. Então, desde uma caminhada aqui, na última figurinha, pode facilitar. Coloquei a bola porque existem vários jeitos de usar a bola. A bola, ela tem função de relaxamento perineal e da lombar, principalmente quando vocês estão sentadas, e também de fazer uma compressão nervosa do períneo para que vocês diminuam a sensibilidade, tá? Então, o que vocês vão fazer? Sentar na bola, movimentar, rebolando para um lado, para o outro, para frente, para trás, bolinha, tá? O que não pode fazer? Quicar em cima da bola. Isso não pode. A gente pode utilizar a bola também como outros métodos. Aqui nessa figura eu coloquei como método de apoio. Você está relaxada em cima da bola, com o quadril solto, você pode movimentar esse quadril para um lado, para o outro, para frente, para trás. Quando vem em contrações, fazer um agachamento, levar o bumbum lá para a pontinha do pé, isso facilita. E vejam bem uma coisa importante aqui. Essa mulher aqui da figura do meio, ela não tá com o quadril aberto. Ela tá com a perna um pouco mais retificada aqui. Aquela história de que a gente precisa abrir a perna para a criança nascer é mentira. Retificando a perna, a gente não fecha o quadril lá atrás e abre espaço para o nenê descer, tá bom? Vamos lá, deixei aqui várias outras figuras demonstrativas sobre movimento. É claro que se eu estiver lá com vocês, eu vou orientar dentro do que vocês aceitam, porque às vezes vocês não querem e tá tudo bem, tá com dor, não precisa fazer. Então, vamos lá. Deitar apoiado na bola, agachar, sentar,
sentar de outro jeito, fica de pé, apoiado no marido, de quatro, deitada ou semi-sentada, na verdade essa posição a gente chama de semi-sentada, pode ser até sentada num banquinho. Lembrando que sobre o banquinho, tudo que a gente aumenta pressão no útero, no colo do útero, se a gente fizer isso na hora errada, a gente estraga o teu parto com edema de colo. Então, muito cuidado com o banquinho, tá? Deixa ele mais lá pro final mesmo. Deitadinha aqui de lado, existem algumas bolas que a gente chama de bola feijão, que a gente pode colocar aqui, mas não tem bola feijão, não tem problema, bota o travesseiro, dá certo também. Fazer posições mais assimétricas, então elevação de joelho, né? Se vocês tiverem dúvida, me perguntem nas consultas que eu mostro para vocês alguns exercícios, tá? Agachamentos novamente, né? Algumas posições, eleva a perna, baixa a perna. E aqui eu coloquei essas duas figuras, até essa figura ficou um pouco ruim de enxergar. Porque uma técnica que envolve movimento e massagem, que é o nosso próximo tópico, é o uso do rebozo. O rebozo nada mais é do que um tecido resistente. Ele é uma técnica que foi inventada por parteiras. Então, lá, México, enfim, sociedades que possuem uma cultura mais indígena, tá? Que usam esse rebozo, esse tecido, como forma de massagem, técnica de alívio da dor, auxiliam no nascimento. Então, por exemplo, deitado de barriga para cima, fazendo movimentos assim para relaxar o quadril. O paciente deita e lá vai lá o parceiro que está com o braço bem forte, bem alimentado, para acompanhar no trabalho de parto, e faz aí movimentos para relaxar, para soltar essa pelve. Isso vocês podem fazer em casa, tá, gente? É uma delícia. Aqui também, às vezes a paciente está com vontade de puxar alguma coisa, porque muitas vezes na hora do expulsivo existe esse desejo instintivo de puxar. Pode puxar com vontade, tá? Então, é mais um método de alívio da dor e que vai ajudar no nascimento do bebezinho. Deixa eu tomar um golinho d'água. Vamos lá, olha aqui o rebozo. Isso aqui é um rebozo, tá? Eu falei que o rebozo entrava aqui na massagem e na movimentação. Essa é uma outra técnica que a gente usa, que o nome é Shaking the Apple Tree. A gente vai colocar aí todo na bunda, no bumbum do paciente e vai sacudir também, tá? Isso relaxa, faz relaxamento dos músculos, dos ligamentos aqui do quadril e facilita também o bebê na descida, além de aliviar. Vamos lá. Toques e massagens. Não existe. Gente, esse toque não é aquele toque da minha avaliação. Isso é toque com amor, com carinho. Não que o meu não seja, mas é um toque diferenciado e não aquele toque vaginal para avaliação durante o trabalho de parto. Então, não existem técnicas específicas. Como eu já falei, é muito difícil a gente fazer um estudo demonstrando isso. Está mais relacionado com cuidado, atenção, companheirismo, alguém estar ali por você. Maridos que estão assistindo, prestem atenção aqui. Aqui vocês podem brilhar e é isso que eu espero de vocês. Diminuir a ansiedade. Gente, por que a gente vai fazer massagem quando a gente está estressado, quando está com dor? Porque é gostoso, porque relaxa, diminui a ansiedade. Na gestação e no parto, funciona da mesma forma. Então, são técnicas de relaxamento que a gente pode utilizar na região lombar, na região sacral, na asa do ilíaco, que é aquele ossinho que a gente tem bem aqui, tá? Movimentos de pressão uma do lado da outra também ajudam. É uma técnica que, além de melhorar a dor, ela ajuda na descida do bebê, né? Então, compressões, marido, presta atenção que agora é com vocês. O que vocês vão fazer? Essa parte da mão aqui, parte gordinha da mão, apertar, movimento, deixa eu fazer para cá, movimento circular com vontade em toda essa região aqui, tá? Pode fazer movimento de dedinho, esse é tema de casa dos maridos. Ter braço forte, ficar bem alimentado e aguentar o tranco de fazer massagem aí quantas horas forem necessárias para que essa mulher que vai parir o filhote de vocês esteja confortável, certo? Então, o movimento circular ajuda bastante. Tem paciente que gosta só que a mão fique ali, tá? Então, é isso. Compressas mornas e calor. Também é uma coisa que não tem evidência científica, mas que todo mundo sabe que um banho quente, né? Isso faz bem para todo mundo. Onde a gente pode usar compressas mornas e calor?
Então, nas costas, na lombar, no pé da barriga, sim, vocês podem usar. Claro, não é para usar uma bolsinha de água quente pelando, né? Eu brinco que eu sou do interior, falo, não é para ser água de pelar porco, pelo amor de Deus. É uma água morna, quentinha. Se precisar trocar mais uma vez, não tem problema, mas não vão colocar aí para fazer queimadura, tá? Então, pode colocar na virilha também e no períneo. No períneo? Sim, no períneo. Compressas mornas no períneo aliviam a sensação de queimação no período expulsivo também. Então, é legal. Um pouco mais complexo de ser feito, mas funciona também. Vamos lá. Não vou prometer para vocês que não vai ter laceração. Eu vou fazer uma outra aula sobre dicas de laceração de parto, né? Para tentar evitar a laceração de parto. Mas prometer, não vou. A gente sabe que o calor, ele relaxa as fibras musculares. Então, provavelmente, quando o bebê estiver passando as fibras relaxadas, há uma chance de que essa fibra abra e não rasgue, tá? Então, faz sentido. Vamos lá, mas aonde? No local de maior dor durante a contração. Ah, mas a minha dor é na cabeça. Tudo bem, bota um calorzinho ali na cabeça. Geralmente é na lombar, né? Mas pode botar água ali, quentinha, massagem, água quente, isso aí. Como que a gente pode usar? O que que a gente pode usar? Uma garrafinha de água, um saquinho de semente, toalha, bolsa térmica. Então, assim, se vocês tiverem bolsas térmicas, leve uma bolsa térmica. Qual que é a função, além disso, né? Além de alívio da dor, ela diminui a rigidez muscular e articular e a sensação de tremor que às vezes vocês têm, porque relaxa. Então, evita de ficar fazendo aquelas contraturas musculares durante o trabalho de parto. Certo? Vamos lá. Respiração. A respiração, ela é muito importante. Não só como uma técnica de alívio da dor, mas ela é importante para oxigenar o bebê de vocês, tá? Ela pode ser feita treinada antes, né? Então a fisioterapeuta geralmente faz isso, fisioterapia pélvica. Claro, caso vocês não tenham, podem me pedir em consulta que a gente conversa um pouquinho, tá? A fisioterapia pélvica geralmente ensina vocês a fazerem ativação de musculatura e, consequentemente, respirar direito, tá? Vamos lá. Existem as vocalizações espontâneas. Então, aqui eu coloquei duas imagens, uma mulher gritando e uma assoprando, né? Qual que vai ser a que vai funcionar para vocês? Eu não sei. A que funcionar tá ótimo. Essa é melhor que essa? Não. Precisa ser assim? Não. Parto não tem roteiro. Ah, mas eu quero gritar. Não tem problema, grita, mas respira. Grita, vocaliza, bota pra fora, mas respira, né? Eu gosto de que vocês pensem, lembrem de respirar. Então, a ideia de ter mantras para ficar toda vez que vem a contração, eu vou ter que pensar em alguma coisa que me faça lembrar de respirar. Eu gosto do cheira florzinha só pra velhinha. Cheira florzinha, só pra velhinha, né? Pode parecer besta, mas é uma coisa que na hora ali do desespero, da dor, vai fazer sentido. Então, a respiração não pode ser assim e lenta. Então, profunda e lenta. Aquelas coisas de mulher fazendo só funciona em novela. Na vida real, não funciona. Também, se eu quiser puxar o ar e soltar o berro, fica à vontade. Às vezes eu até falo para o paciente lá que não são minhas do consultório, que são no plantão, que às vezes eu vejo que elas estão segurando assim para não gritar. Eu falo, solta esse grito. Não tem problema, solta o grito. Tá respirando? Beleza. Não precisa fazer um grito longo. Pode fazer vários gritos, porque precisa respirar nesse processo. Certo? Então tá. Então a respiração, além do alívio da dor, auxilia no bem-estar e na oxigenação do bebezinho. Outra coisa importante, esses mantras, isso de lembrar de respirar é importante, mas eu não quero que vocês tentem controlar o incontrolável. Como assim? Não quero que vocês tentem controlar o processo do parto de vocês. Não, mas eu não vou gritar. O que vão pensar de mim? Ninguém tem que pensar nada de vocês. Quem tá parindo são vocês. Então é isso que conta, tá? Eu coloquei essa imagem aqui, não sei se vocês já assistiram Grey's Anatomy,
mas essa é uma personagem que é uma neurocirurgiã. E em algum dos episódios lá, ela faz essa posição, que é a posição de super-heroína, né? Então você bota a mão na cintura, estufa o peito, respira fundo e cria coragem. Isso sim, existe um estudo de que se você fizer isso por alguns momentos, ele melhora a tua autoconfiança e controle. Como eu falei, eu não quero que vocês tentem controlar o incontrolável. Mas se for necessário parar na posição de super-herói para lembrar de todo o processo, para lembrar de tudo que a gente falou lá na aula de parto, façam. Eu faço com vocês também, porque às vezes a gente também precisa. Combinado? Banho. Como eu já falei, não precisa de evidência científica para a gente saber que um banho morno relaxa, né? Então tem a ver com o calor, né? Relaxamento, satisfação, né? Pode ser tanto em chuveiro quanto de imersão. Aqui no Hospital São Francisco, por enquanto, a gente só tem chuveiro mesmo. O que a gente precisa prestar atenção? Controles de temperatura. Vocês vão ver que eu vou dizer, deixa a porta do banheiro aberta, não deixa muito quente. Por quê? Gestante geralmente tem a pressão mais baixa. Lugares abafados e quentes tendem a baixar ainda mais essa pressão. Se você baixar muito a pressão, você também vai diminuir o fluxo sanguíneo para o teu bebê. Então, temos que ter alguns controles. E se você subir demais a temperatura do teu corpo, você vai fazer uma coisa chamada hipertermia, que é tipo uma febre, e o bebê pode fazer taquicardia, então acelerar o coração. Água, deixar cair água nas costas, na lombar, aonde for necessário, numa temperatura adequada. Como eu brinquei, não é água de pela porco, combinado? Música, aroma e luz. O ambiente importa sim. E o ambiente é o ambiente que está no desejo da paciente. Pode ser um ambiente calmo, pode ser que ela queira um ambiente caótico, pode ser que ela queira um ambiente com companhia, sem companhia. Não sei. É o desejo de você, tá? Do que você quer naquele momento. Isso você precisa falar para o teu acompanhante, falar pra gente durante o trabalho de parto. Aconteceu alguma coisa aí, não sei. Vamos lá. Aroma. Existem várias, né, essências que a gente pode utilizar durante o trabalho de parto. Lavanda, né? Lavanda dá relaxamento, acalma. Peppermint diminui náusea, vômito, porque eles acontecem às vezes durante o trabalho de parto por conta da intensidade da dor, tá? Isso é um mundo à parte, tá? Mas vocês podem utilizar sim. Luz baixa. Quando eu tô com uma dor de cabeça, eu não quero uma luz forte no meu rosto. Quando eu tô com dor de parto, provavelmente eu também não vou querer. Então, podem pedir para desligar a luz, baixar a luz. Claro que, gente, vou falar para vocês aqui. Uma das coisas que o pediatra precisa avaliar no nascimento do bebê é a cor do bebê. Então, talvez, assim que o bebê nascer, a gente precisa ligar a luz para que o teu filhote seja bem avaliado. Tudo isso que a gente fala de humanização e de assistência respeitosa, tudo isso, ela precisa ter o limite de que ela não pode atrapalhar a assistência técnica. Ela não pode atrapalhar que o pediatra consiga avaliar. Ah, mas o pediatra pode avaliar de outra forma. Mas, gente, vamos dar bobeira por causa disso? Não, né? Vamos ligar a luz, deixa o pediatra ver a cor do teu bebê direito, né? Ah, mas o pediatra não precisa, o neném nasceu gritando. Tudo bem, não precisa. Ah, mas tô na dúvida. Liga a luz, deixa o pediatra ver, tá bom? Cores que acalmam. Aqui eu coloquei uma sala de parto dos sonhos, assim, né? Bercinho do lado, enfim, um dia a gente terá isso. Cores, rosa, azul, verde, né? Cores que te acalmam, tá bom? Outros métodos, vamos lá. Os que estão listados aqui são alguns métodos mais invasivos e mais difíceis de serem realizados, né? E, da mesma forma, não tem evidência científica suficiente para a implementação. Acupuntura. A gente sabe que a acupuntura melhora a dor, né? Mas será que vou dar conta de fazer acupuntura lá durante o trabalho de parto? Não. Existe acupuntura também como técnica de indução não farmacológica do parto. Isso vocês podem fazer a partir das 37 semanas. Yoga, também, técnicas. O yoga está envolvido ali em técnica de movimento, respiração, relaxamento.
A hipnose é muito legal, tem algumas técnicas de hipnobirth também, não são comprovações científicas, mas existem algumas. Eu não sou habilitada para realizar e eu gosto de não inventar moda, não fazer coisas que eu não sei fazer e dizer que eu sei, então não vou fazer, não posso fazer. Biofeedback são técnicas de fisioterapia mesmo para relaxamento, enfim, de algumas musculaturas e algumas ramificações nervosas que lá o fisioterapeuta faz. É igual o tênis. Vocês já viram a máquina que coloca tipo um adesivo e aí faz corrente elétrica para relaxamento de musculatura? Seria legal, né? Mas a gente não tem evidência científica e nem tem como utilizar isso. Mas, por exemplo, um tênis nas costas, ali na lombar, que dói aquela musculatura dolorida. Isso vocês podem fazer no fim da gestação à vontade, entendeu? Coloca a plaquinha ali, faz a corrente. Não chega corrente lá no bebê, podem ficar tranquilas, tá? E aí eu coloquei essas fotos de um pente de uma meia, por quê? Tá quentinho, faz bem pra todo mundo, né? Então, assim, existe um conhecimento comum de que pés quentes garantem partos rápidos, né? Claro, não é uma regra, né? Também já vi mulher vai gelado parindo. Mas coloque uma meia, deixa fazer quentinho isso ali no final da gestação, deixa bem quentinho. Claro, eu tô gravando essa aula no verão, é um pouco difícil colocar meia agora, né? O pente. O pente é uma técnica barata, eu coloquei aqui porque eu acho que compensa. Uma técnica barata de tentar mentir para o seu cérebro, né? Tentar fazer com que o cérebro dissocie da dor da barriga, causando outra resposta dolorosa na mão, né? Então você vai, na hora da dor você vai apertar e aí você vai confundir o teu cérebro nisso. Uma coisa também que eu esqueci de colocar aqui, que é compressas frias. Porque muitas mulheres durante o trabalho de parto têm muito calor. Então, uma coisa que não necessariamente alivia a dor, mas que dá conforto, e estamos basicamente em uma aula de conforto, né? Compressa fria, pega um paninho, molha lá na torneira do banheiro, enfim, né? E testa aqui, peito, nas costas. Marido, não é para raspar. Quando eu dou esse paninho pros maridos, eles vão lá e fazem assim. Não, gente, é para encostar aqui, ó, compressinhas, para aliviar, deixar ela exalar aquele calor. Por quê? No final do trabalho de parto, geralmente quando vocês têm essa sensação, a sala não pode estar fria. O bebê precisa nascer e ficar num lugar quente. Se eles nascem e o lugar está frio, o ambiente está frio, eles podem perder temperatura muito rápido e ter dificuldade para respirar. Tá? Então, não queremos isso. Vamos manter a sala quente e a mãe refrescada, com compressinhas frias. Outra coisa que eu sempre brinco é quando o bigode tá suando é porque tá perto de nascer. Então, sim, dá calor. Além do fato de que vocês estão fazendo força, né? No final, na finaleira, principalmente. Vamos lá. Então, eu fiz aqui uma listinha, fonte e voz da minha cabeça, tá? Para vocês levarem para maternidade. Vamos lá. Um pente, como eu acabei de falar. Um pente é baratíssimo, então bota lá, depois, aquele velho do banheiro. Tanto faz. Um pente, para vocês terem. Uma bolsinha térmica. No hospital a gente tem tanto micro-ondas quanto água quente, então se for de encher, a gente esquenta a água, se for de colocar no micro-ondas, a gente coloca no micro-ondas. Massageador, vocês viram que eu acabei não falando de massageadores, né? Existem aquelas, tipo uma pistolinha que fica pressionando, né? Isso é legal se vocês tiverem, se tem alguém que tem, mas pode ser o marido também, conta como massageador, tá? Aroma, luz, eu quero colocar umas luzinhas, né? Pode levar, não tem problema, tá? Eu quero usar essência de lavanda, pode levar, não tem problema, tá? E o marido muito bem alimentado e treinado, porque, gente, faz toda a diferença. Acho que a principal técnica de alívio da dor aqui é apoio. Ter alguém que vai comprar a ideia junto com vocês e vai te apoiar no que vocês decidirem, certo?
era isso sobre técnicas não farmacológicas da dor. De alívio da dor, né? Ó, bobeei aqui. E anotem as dúvidas. E tirem as dúvidas comigo na consulta. Beijo. Tchau.